Um é o mais novo, o outro já está há bastante tempo no mercado. Um é mais potente, o outro tem todos os equipamentos de hadas. Enfim, nós vamos falar sobre as diferenças mecânicas desses dois veículos híbridos que prometem vender muito no mercado brasileiro. Bom, eu já falei para vocês que os dois vão ter alto volume de vendas. Isso meio que já acontece. Acontece com o Corolla Cross, que é o líder da categoria, e também com o irmão desse daqui, que é o Song Plus. Claro, o Pro quer tomar essa liderança do Corolla Cross, e para falar sobre esses dois modelos, como esses dois modelos vão brigar no mercado nacional, tá aqui comigo o Álvaro, que é professor do Senai. Álvaro, tudo bem? Como vai? Comente para o nosso amigo mecânico o que você viu de diferente entre esses dois modelos, entre o japonês e o chinês. É muito bacana, Felipe, o modelo dos dois, né? A escola japonesa trabalhando sempre com a maior segurança possível, né? A escola chinesa vindo com a inovação, com a tecnologia, e promete ser uma briga bem bacana aí. Vai ser bem legal. E qual a diferença entre eles? Você pode notar de cara, além, esse daqui tem um pacote hadas completo, esse daqui não. Além disso, qual que é a diferença no sistema híbrido deles? A principal diferença do sistema híbrido dos dois, Felipe, é o seguinte: o plug-in ele tende a ter uma bateria maior e ele tende a priorizar o modo elétrico. Mesmo que você coloque ele em modo híbrido, ele vai priorizar o uso de bateria. Então a economia final do veículo vai ser maior. Já o Corolla ele trabalha com o não plug-in, então querendo ou não ele acaba tendo que usar um pouquinho mais o combustível. Porém ele tem a vantagem de não ficar dependendo de uma recarga. Então ele oferece uma boa economia para o tamanho do veículo, sem ter a necessidade de ficar carregando toda hora. Tá? Isso é bom. Outra diferença entre os dois, Álvaro, também está no preço, que vai aparecer aqui no GC, porque preços mudam bastante. Esse daqui é bem mais caro, está na faixa ali dos seus 213 mil. E esse daqui foi lançado, então a gente está gravando esse vídeo na semana do lançamento do Song Pro, na faixa dos 189 mil. O que você acha? Por que uma consegue ter um preço tão bom e a outra não? Cara, eu queria poder ter essa resposta. É uma boa resposta, acho que todo mundo quer. Todo mundo gostaria de ter, cara. Um pacote de tecnologia excelente, a um preço super acessível e que vai ajudar bastante a balançar o mercado brasileiro aí dos eletrificados. Antes da gente chegar e começar pelo Corolla, que a gente vai começar pelo atual, pelo que grande tá, campeão, o grande né? campeão. Aí, tá vendo? Temos um toyoteiro aqui, será? Não, que isso. Antes de começar, qual que você acha pro mecânico, bem lá no futuro, porque vai demorar bastante tempo para esses carros chegarem na oficina, qual que vai ser mais fácil, assim, de fazer a manutenção? Olha, eu acredito que o Corolla ele vai ter as suas vantagens, né? O Corolla Cross vai ter bastante vantagem por causa dessa escola japonesa que prioriza a segurança. Quando a gente dá uma olhada, a gente vai ver que os cabos estão um pouco posicionados mais escondidos, então o trabalho não elétrico é mais fácil, por exemplo. A bateria dele, por ser menor, é mais tranquila de ser removida e coisas desse tipo, e ele com certeza precisa de menos ferramentas especiais, vamos dizer assim. Então, para o nosso amigo mecânico vai ser mais fácil trabalhar com o veículo com o que ele já tem na oficina. Então vamos abrir o capô desse aqui? Bora, chega aí. Vamos abrir. Álvaro, estamos aqui. Abrimos o capô. Tá meio... já é diferente, porque lá você não tem a varetinha no BYD. Além da gente ter a varetinha aqui no BYD, a gente não tem. Daqui a pouco a gente vai abrir o capô do BYD aqui. E você estava falando comigo. Esse daqui é menos não vai sair amedrontador. Muito obrigado. Assusta menos o mecânico. Assusta menos o mecânico. Por que assusta menos o mecânico? Porque quando a gente abre o capô, a gente tem essa impressão de que ele não tem os famosos famigerados cabos laranjas, Eu né? não estou vendo. Então, se o Marcelino tivesse aqui, ele já estava me dando bronca. Já. Felipe, não vai pôr a mão no cabo laranja. Não pode pôr a mão no cabo laranja, Felipe. Marcelino, queridíssimo. Sim, um abraço para você, Marcelino. Um abraço pro Marcelino, grande amigo. E eu não estou vendo o cabo laranja. Por quê? Por quê? A Toyota escolheu com esse veículo esconder os cabos laranja atrás do motor. Então se a gente vir desse lado aqui... O motor tá aí do seu ladinho. Isso, o motor elétrico. A gente consegue ver ele descendo aqui, ó, onde ele segue lá atrás para a bateria. Então diferente um pouco do que era no caso até mesmo do Prius, por exemplo, em que ele vem mais para frente do veículo, ele fica mais à mostra, aqui no Corolla Cross ele foi mais escondido. Até mesmo o do ar-condicionado, que geralmente fica bem visível, ele também é bem escondidinho ali embaixo.
Então isso, o mecânico ele vai olhar e falar assim, tô mexendo num carro a combustão, É, vai ser mais fácil para ele mexer, é isso? o mecânico vai ter que estar mais acostumado com a identificação do veículo eletrificado, por exemplo, né? No caso da Toyota, a gente tem ali no símbolo o azulado que Sim. identifica o eletrificado, mas por outro lado ele facilita no trabalho não elétrico. Então, por exemplo, uma troca de bobina, uma troca de Então vela, aqui, né? fáceis de mexer. Ficam mais fáceis de mexer, sem o risco secundário que a gente chama, né? Que é, por exemplo, eu vou soltar um parafuso, mas e se minha ferramenta escapar, né? Às vezes tem uma ferramenta pontiaguda, acontece. E ele furar um cabo. É um problema, é um risco que a gente corre, principalmente para não danificar o veículo do cliente. Então é muito importante ter essa separação que facilita a manutenção do não elétrico. Então isso também é um ponto muito positivo aqui para o Corolla Cross. Boa, a gente além desse ponto positivo, daqui a pouco a gente vai abrir o Song aqui, que tá fechadinho, tá escondido, talvez assuste um pouco mais o mecânico, porque é cheio de cabo laranja aqui. Aqui também tem uma outra diferença, que são os líquidos de arrefecimento. Então eu tenho um vaso de expansão deste ladinho, que eu tô até com a mão aqui, e do outro lado tem outro vaso de expansão. Um é para bateria e o outro é para o motor a combustão. Me explica como funciona tudo isso. E para o amigo mecânico também. Com certeza. Primeira coisa, Felipe, não é para bateria. A bateria do Corolla, ele é arrefecido a ar. Então ele tem uma ventoinha lá dentro do conjunto. Embaixo do banco. Embaixo do banco, o conjunto fica embaixo do banco. Ele puxa o ar da cabine, que a gente acredita que esteja refrigerado pelo ar-condicionado, né? Então ele puxa o ar da cabine e refrigera a bateria por ar, tá? Esse líquido que a gente vê aqui nesse vaso de expansão, ele é para o sistema de inversores. Então, o inversor, a eletrônica de potência, gera muito calor, ela precisa ser refrigerada, preferencialmente a líquido. Então, ele tem esse vaso de expansão, é separado, porém o líquido geralmente é o mesmo. Tanto que se a gente olhar, tem até a mesma cor. Por que disso? Para o amigo mecânico não confundir. Tá? Então não tem problema, no dia que ele for trocar e está aparecendo no GC quais são os líquidos, então não corre risco, deixa eu colocar aqui, colocar ali, não tem problema nenhum. Não, geralmente os carros trabalham, para evitar esse tipo de erro, né, ele trabalha com o mesmo líquido, porque a ideia ainda é a mesma. Esse líquido ele não tem contato direto com a elétrica, ele passa por uma placa trocadora de calor, né, então o líquido passa por dentro da placa e como a eletrônica é montada em cima, ela refrigera por condução. Então não precisa ser um líquido extremamente específico, vamos dizer, né? O líquido convencional já serve para o veículo. E não é ruim ser refrigerada a bateria no famoso ventinho do ar-condicionado? Se o cara deixar o carro sujo, não vai tampar aquela grade? Não é um problema que acontece bastante e é bom o amigo mecânico ficar de olho aí. Ele geralmente não chega ao ponto de estragar a bateria e de dar um problema mais grave. Porém, ele diminui a eficiência de refrigeração da bateria. O que acontece? Às vezes os nossos amigos pets largam uns pelinhos pelo carro, né? E o ventilador acaba sugando esses pelos, e aí ele tampa. Então, embaixo do banco a gente consegue ver que ele tem uma abertura de ar. Atrás dessa abertura geralmente tem um filtro para realmente proteger o sistema. De tempos em tempos é bacana a gente fazer uma limpeza nesse filtro para potencializar, vamos dizer assim, a refrigeração da bateria. Ela sendo menos refrigerada, ela vai perder a capacidade ou nada a ver? O que pode acontecer num caso muito extremo é ela perder desempenho. Em caso de uma temperatura muito alta, o sistema pode diminuir a potência disponível para proteger o componente, tá? Mas eu, pelo menos particularmente, nunca ouvi dizer um caso tão extremo assim, não com esses veículos. A gente acontece bastante com, por exemplo, os veículos que têm a bateria por baixo do carro em casos de acidente. Então ele bate numa lombada, ele bate em alguma coisa na rua, ele amassa a bateria para a refrigeração e aí sim, aí o carro para de funcionar no modo elétrico para proteger o componente. Agora, geralmente esses mais internos, ele não chega ao ponto de travar o veículo, mas ele compromete o desempenho da bateria sim. Então, pelo que você está me dizendo até agora, esse carro ele é bem robusto. Bem robusto. É para aguentar tranco mesmo, assim. Bem mesmo robusto. Ele sendo um carro confortável para quem busca conforto, sim, não é um carro esportivo. Mais de 120 cavalos combinado a potência, tá aparecendo no GC.
Então ele é um carro mais para quem, mesmo quem procura conforto, tem essa robustez. Com certeza. Que reflinge aí o nome da marca, né? A gente sabe, é uma tecnologia muito consolidada, ela já vem há muitos anos sendo desenvolvida, sendo implementada e sendo melhorada. Então, é uma mecânica muito confiável, muito confiável. Eu sei que a gente está fazendo um comparativo com o BYD Song, que está aqui do meu lado, mas quando eu vejo Toyota, eu também gosto de comparar com Honda. E a Honda tem vários carros híbridos aqui no Brasil. É parecido esse sistema híbrido com os modelos da Honda ou não? Eles acabam sendo parecidos pela proposta geral do veículo, né? O que acaba acontecendo assim, quando a gente tem um veículo que ele tem a tecnologia heavy, né? Ele acaba sendo basicamente todos eles muito parecidos, né? Cada um, obviamente, com sua peculiaridade, mas muito parecidos no modo de funcionamento, na proposta de uso para o cliente, tá? Então ele acaba se comparando um pouquinho sim com o Honda, apesar de ter algumas diferenças técnicas que são bem consideráveis, mas em quesito robustez, utilização dia a dia, é bem comum. Inclusive, você amigo mecânico, a gente já fez vários raio-x com modelos da Honda, teve o Civic híbrido, teve o Accord, teve o CR-V, teve o HR-V, enfim, tem vários aí. Vão no nosso YouTube, mas antes curta, comenta, compartilha o vídeo e a gente vai continuar seguindo falando sobre o Toyota Corolla Cross. Que mais aqui que você consegue ver? Eu tô vendo os acessos do ar-condicionado, são fáceis de mexer. São fáceis de mexer, Não sim, tem- são fáceis de mexer. E super bacana lembrar, o ar-condicionado desse veículo é eletrificado, ele é um compressor elétrico, porque uma vez que o veículo tem um modo elétrico, se você está andando no modo elétrico, o motor está desligado, o compressor não funcionaria, você teria um aquecimento da Criando cabine, né? Não faz calorzinho, sentido, com um exato. calorzinho lá dentro. Porém, a manutenção simples que a gente fala, né, que é, por exemplo, troca de gás, preenchimento de Tá gás, aqui. ela fica de fácil acesso e ela não precisa interferir na alta tensão. Esse é um detalhe super bacana também. O pessoal pergunta muito pra gente, né? Pô, professor, o carro tem sistema de ar-condicionado elétrico. Na hora da manutenção, se você não for mexer no compressor, é normal, convencional, do mesmo jeito que o padrão que a gente já está acostumado. Por isso que ele não é um bicho-papão pro mecânico, né? Por isso que Você ele não é um falou. bicho-papão pro mecânico, exatamente. Vamos, eu acho uma coisa ter um bicho-papão aqui que vai ser meio complexo de trocar. É o amortecedor, temos uma grande churrasqueira gigantesca, e no outro não tem, é um spoilerzinho, no outro não tem, que a gente já olhou. Aqui eu tenho uma caixa de fusível, tá escrito relé fusível, Isso, aqui em inglês. temos outra. Aí temos outras, por que que tem duas? Você sabe dizer pra gente? A gente precisaria dar uma olhada um pouco mais a fundo na Sim. arquitetura eletrônica do veículo para realmente identificar saber, as diferenças. tá, legal. Mas muitas vezes é por uma questão de separação mesmo. Se a gente desse uma olhada aí, se eu não me engano, tem muito mais relé do que fusível. Ao contrário daqui, que tem muito mais fusível do que relé. Então, às vezes, é por uma separação elétrica mesmo, dos cabos, alguma coisa nesse sentido. Desse tipo. E se você quer saber essas coisas elétricas não, vamos falar no nome técnico, arquitetura elétrica. Arquitetura elétrica. Mecânico Pro, tá? Plataforma, você vai lá, tem tudo. E também a gente vem soltando ao longo das semanas, meses, algumas arquiteturas elétricas lá no nosso site da Revista O Mecânico. Então vocês entram lá, www.omecanico.com.br. Mas se você quiser mandar pergunta também pro Mecânico Responde, aí é só achar o arroba do Mecânico e manda pra gente, não tem problema nenhum. Seguindo, aqui seriam a flauta, isso. facinho também de arrumar. Fácil de arrumar. Aqui é o filtro de ar. Isso, super tranquilo. Facinho do pessoa que vê o nível de óleo também. E o filtro também bacana porque ele é por presilhas, também não preciso soltar parafuso nem nada. Isso é bom, né? Isso é bom, isso Eu tenho um carro com parafuso, nossa, já se perdeu, não existe mais. Complicado. O eletroventilador tem uma grande proteção aqui. Por quê? Isso. É super importante essa proteção aqui em cima para garantir que ele tenha uma proteção mecânica mesmo, para que eu não acabe danificando aquelas aletas do radiador e o próprio ventilador em si. E muito bacana nessa característica do veículo, né, que ele tem essa parte tampada. Sim. E a Toyota teve o cuidado de também permitir que essa parte ficasse tampada. Então ele não vaza a luz também, né? Então fica super bacana.
Porém, se a gente olhar aqui, a gente consegue ver uns dutos de ar, Tem tá vendo, umas Felipe? grandes entradas. Exatamente, para direcionar o ar, que apesar dele estar entrando por baixo, né, mas que ele consiga chegar diretamente onde ele precisa, no radiador, no próprio motor aí, a combustão. Vamos já finalizando o Toyota? Ou você quer falar mais de alguma coisa dele? Eu vou finalizar com a bateria 12 volts. Não, tranquilo. Extremamente importante. E do lado acho que tem um módulo, é isso? Isso, módulo de injeção aqui do lado direito, né, na minha direção aqui, lado direito. E aqui a bateria de 12 volts, bateria simples, comum, de 45 ampere-hora. Não é uma bateria de gel nem nada do tipo. O que também é bacana porque fica mais barato na hora da troca. Legal. Por fim, o fluido de freio tá bem aqui, escondidinho aí, bem né? escondidinho, mais bacana pro nosso amigo, que abrir a tampa é legal, mas medir não vai dar certo, vai ter que tirar. Medir tem que tirar a churrasqueira. E outra coisa que eu tô vendo, bem aqui no cantinho, se eu for vir pra cá, eu tô vendo a proteção do cabo laranja. Não fica ruim para fazer a manutenção aí do sistema de freio? Aqui, cabo laranja, Felipe, fica o seguinte, ó. Porque a gente falou da chave que pode escapar, pegar no cabo, aí o óleo que pode cair, a pessoa não for correria do dia a dia da oficina, acontece. Sim, com certeza. Com relação ao óleo, Felipe, a gente tem o problema da agressividade do fluido de freio, né? Então, independente de ele causar algum dano físico, vamos dizer assim, ele pode corroer, né? Então, pro amigo mecânico, caiu, vai ter que limpar. Se tiver que limpar, vai ter que desenergizar o carro. Então vai ter que tomar um cuidado extra aí no processo, principalmente de preenchimento, né? Usar um funil legal, tomar cuidado para não derramar, porque senão vai dar uma dor de cabeça bem interessante aí para um amigo mecânico. Sobre a remoção dele, Felipe, eu não consigo ver 100%, mas eu acredito que não acabe chegando tão próximo ao ponto de dar um problema. Tá? Você diz a remoção do vaso, a remoção do vaso. Não, é que assim, talvez a gente não consiga mostrar isso no vídeo, tá? Então, quando vocês pegarem um Corolla Cross na oficina, fiquem atentos, mas assim, olhando bem aqui, assim, fazendo assim, tem 2 parafusos ali, se eu não me engano, é dele, então deve ser fácil de fazer essa troca, tirar ele daí, não deve ser difícil. Eu não consigo ver. Você tá desse lado. Ele vem nesse sentido ou ele vem nesse sentido? Eu não sou mecânico, hein, gente? Pra lateral do carro? Não, ele veio pra cá. Ah, deixa eu passar pra cá. Passa pra cá, veja. Tá vendo? É um parafuso ali. Ah, entendi. Não, deixa eu voltar pro meu lugar aqui. Pode voltar, tranquilo. Pra não ter problema aqui, ele não está direcionado diretamente pro cabo laranja. Então, mesmo que a ferramenta escape, ela vai encostar. O nosso problema, por exemplo, é se eu tivesse que soltar um parafuso nesse sentido e o cabo passasse aqui. Porque, como eu estou fazendo força para apertar, ele vai furar o cabo. E aí, choque. Aí seria o problema. Não chega a ser choque, ele tem diversas proteções. A tendência é que o veículo já desligado, o sistema está todo desenergizado, ele não vai sofrer um risco de choque elétrico. O que aconteceria seria um rompimento da malha protetora que tem em volta do cabo, que é uma malha de verificação. E esse rompimento da malha danifica o cabo e aí não tem conserto, é só um cabo novo. E esse cabo, muito provavelmente, ele sai daqui até a bateria e fica baratinho. Fica baratinho. E não vai colocar fita isolante. Não pode, de maneira nenhuma. Não pode. Na verdade, essa malha é super interessante porque, sabe aqueles cabos de antena antigo, coaxial? Sei, que ele é cheio de malhazinha em volta dele. Isso, aquela malha ela serve para fazer uma proteção, né, do cabo contra interferências. Aqui é mais ou menos a mesma ideia. Só que essa malha ela é verificada pelo sistema. Se ela romper, altera a resistência da malha e o veículo começa a dar falha. Então não é simplesmente, eu rompi, mas eu vou isolar. Tudo bem, não pode fazer, tá errado, mas a gente sabe como funciona. Ele vai isolar, só que o funcionamento vai estar comprometido. Então o veículo não vai permitir. Então não façam isso de maneira nenhuma. Nunca. Não existe reparo em cabos de alta tensão, somente a troca do dispositivo. Que bom. Bom saber que a gente está olhando um carro aqui que todo mundo fala, a Toyota não quebra, a Toyota é robusto, e realmente se prova. Pelo que você está me dizendo, é isso. Né? Se prova bastante e é super bacana, a gente comenta com o pessoal, né, o cuidado que as indústrias asiáticas têm com o amigo mecânico. A maneira como ela realmente pensa na reparabilidade do veículo. Esse asiático, você diz, é um japonês. Então tá bom. Lá. Vamos olhar o chinês agora que está aqui do lado, o Song Pro. Novidade, promete desbancar o Corolla Cross nas vendas.
Mas um vamos concorrente. ver a parte mecânica se realmente o Song Pro vence o Corolla Cross. Bom, Álvaro, a gente falou de várias diferenças aqui. Uhum. Esse, na minha cabeça, minha percepção, tô achando que é muito simplesinho, muito frágil. Maluquice minha ou não? Maluquice. O que acontece aqui, na verdade, são as proteções, né? Ele dá um aspecto de que tá tudo fechado, tá tudo coberto, e a disposição ao longo do cofre. Temos que concordar que é um cofre maior também, não podemos Ele é esquecer maior, disso, né? então para você colocar a mãozinha aqui é Muito muito mais fácil. fácil, muito mais fácil, muito mais tranquilo. E até mais tranquilo do que outros carros chineses, mais ou menos na mesma marca, que para mim acaba ficando um Qual? pouquinho Porque complicado. talvez a gente já tenha feito raio-x. Eu tive problema, cara, por exemplo, com o GWM no ar-condicionado. Sim, O ar-condicionado dele fica bem no cantinho aqui, mas ele passa duas mangueiras e minha mãozinha não chegava. A Ele gente acabou fez tendo um problema. o raio-x do GWM, que foi o Halva o GT. Se vocês quiserem ver, comenta, curte esse vídeo primeiro, compartilha e depois vai lá assistir Com certeza. o Halva H6 GT. A gente gostou bastante dele. Particularmente é o carro preferido. Seu preferido? É o meu preferido. Eu Cara, você gostaria tava fã muito. de Toyota, agora Não, você tá fã de calma aí, GWM. vamos devagar, cara. Vamos devagar. Eu vou lembrar então GWM, se essa mente está boa. Eu me lembro, eu vou falar vamos começar pelo arrefecimento aqui. Do GWM ele é encostado um no outro, Sim. Toyota que tá aqui do meu lado é separado. Como o daqui. Por que Toyota e BYD usam essa distância entre os vasos de expansão? Olha, Felipe, eu acredito que seja uma estratégia de projeto que não tem uma grande impacto técnico, vamos dizer assim. O que geralmente isso acontece, né? Ao longo do desenvolvimento do produto, ele tem a disposição dos componentes. E aí, às vezes, para aquela arquitetura do GWM, ficaria muito mais simples se ele ficasse um do lado do outro, diferente do que acontece com a arquitetura que nós temos nos dois veículos. Então isso, na verdade, ele muda muito mais com projeto e desenvolvimento, às vezes até montagem, procedimento lá na fábrica de montagem, que determina essas diferenças, do que uma questão realmente técnica, né? Ah, não, se ficar um perto do outro a gente tem problema. Não, geralmente não é questão técnica nesse sentido. Às vezes é mais produção mesmo e linha de montagem. O líquido de arrefecimento aqui é o mesmo jeito do Toyota que a gente Mesma viu? coisa, a gente consegue ver. Ele provavelmente segue o mesmo padrão também. A gente precisa dar sempre aquela conferida na especificação técnica. Vai aparecer aqui no vídeo, fica tranquilo. 90% dos carros eles costumam trabalhar sempre com o mesmo líquido, por aquilo que a gente explicou, né? A propriedade que ele tem serve para as duas, né? Então tanto faz uns dois. E é fácil a manutenção disso. Super tranquilo, super tranquilo. Eu tô achando, a gente falou da robustez do Corolla, que tá aqui do meu lado. Esse daqui eu tô achando ele simplão para arrumar. Então, trocar o amortecedor aqui, ó. 3 parafusinhos. Super tranquilo. Não tem a churrasqueira. Não tem a proteção. Fácil pro mecânico. É fácil pro mecânico também. A gente não consegue ver da mesma maneira que estava explícito ali, mas o ar-condicionado, mesma coisa, estão aqui também. Fluido de freio muito mais fácil muito também. Simples e também em cima do cabo laranja. Em cima do cabo laranja, mas aqui a gente tem aquela diferença de novo. O parafuso é nesse sentido. Parafuso nesse sentido. E nesse a gente consegue ver, no outro eu fiquei... Fica um pouco confuso. A gente veio, andou tal, mas a gente explicou legalzinho. E vamos explicar sobre máquinas elétricas, inversores, que Com parece certeza. que tá tudo aqui. Tá tudo aí. Super bacana. Assim como no caso do Corolla, o que acontece com o BYD, por ser chinês, às vezes acaba não chegando pra gente, né? Mas essa tecnologia DMI da BYD... Ela já tá na 5ª geração já tá lá na fora. 5ª geração, ela já é bem consolidada também, ela também tem os seus prestígios, sua robustez e sua simplicidade, por incrível que pareça, né? Dentro dele é um sistema simples. E simplicidade é robustez, porque ele não tem tendência à falha, por ser mais simples. Tá? Esse daí é um motor 1.5 aspirado. 1.5 aspirado. Todo mundo fica falando que é turbo nas nossas redes sociais. Gente, a gente lê todos os comentários. É aspirado, embora lá eles mostraram pra gente um mocapzão, todo colorido. Parece que tem um turbo ali, mas não tem. São motores aspirados. Se eu não me engano, o GWM é turbo, né? GWM é turbo, 1.5 turbo, né? Esse daqui já não, é aspirado. É uma outra tecnologia que você estava me falando que é super simples e isso não é ruim. Isso não é ruim. Você diz que não é ruim no quesito motor combustão, que está
para esse seu lado aí? Não, pro Ou quesito, para esse por elétrico? esse lado elétrico. Por que Isso. que é assim? Por que ele é tão tem essa simplicidade? Será que a marca já está pensando no futuro de manutenção? Ou é assim porque é assim? Na verdade, eu acredito que seja porque foi a maneira como o projeto foi desenvolvido, né? E a gente quer, claro, quanto mais simples, melhor. Pensa num câmbio automático, a gente tem lá as embreagens, os conjuntos. Aquilo, quanto mais complexo, maior tendência à manutenção, porque uma única falha pode desencadear muita coisa e encarece a manutenção. Diferente do que acontece com esses modelos, né? Ele acaba sendo muito mais simples, muito mais tranquilo de trabalhar, muito mais difícil de ter um problema, então atribui robustez ao conjunto, e no momento de manutenção acaba sendo mais barato. Hoje, no momento que vivemos hoje, ela é mais cara porque é uma tecnologia nova. Vai demorar para chegar na Vai oficina. demorar muito para chegar na oficina e para a gente começar a ter a reparação que a gente está acostumado, né? A gente começar a trocar uma engrenagem, troca um rolamento, alguma coisa desse tipo. Por enquanto a gente ainda trabalha com pacote completo. Tive um problema, arranca o pacote, coloca um pacote novo. Você estava falando de transmissão, só para fazer aqui uma switch, que é o seguinte, a gente desmontou a transmissão do Nissan, do CVT, do Xtronic, ficou bem legal esse vídeo, já deve estar no nosso canal, e também saiu na revista o Passo a Passo. A Nissan faz várias recomendações, inclusive do óleo, eles mostram lá a diferença. Então, amigo mecânico, corram lá, mas antes curta, comenta, compartilha o nosso vídeo aqui, e eu vou trazer pelo cabo laranja, que a gente está nesse cabo laranja aqui, tem que tomar muito cuidado. Não, pode cortar, tranquilo, fica na paz. Eu vi que você falou a palavra-chave CVT, eles também tem usam CVT, exato. É o eCVT, o CVT é transmissão continuamente variável, a diferença do eCVT é que a variação ela é elétrica, através da combinação do motor e do gerador. Na Toyota, o famoso MG1, MG2, sim. Esse aqui eu vou pedir perdão porque eu esqueci. Não, esse daqui, perdão se a gente não tiver algumas coisas técnicas, alguns dados técnicos, porque esse carro foi lançado na terça-feira. A gente está gravando esse vídeo aqui nem uma semana depois. Sim. Então a gente não tem alguns dados, a gente pede perdão, mas com certeza, fica atento, nossa revista vai aparecer, né? Também. Na verdade, assim, ele é 2 motores, um para motor, um para gerador, agora a gente não sabe o nome, né? A gente não vai saber a nomenclatura, porque realmente é muito novo. A gente viu no navio, depois no navio deu 2, 3 semanas, o carro estava chegando e a gente já arquitetou esse comparativo entre o Toyota e o BYD. Claro, vai demorar um pouquinho de tempo para chegar, mas a gente já pode falar algumas coisas, eu acho que não tem problema nenhum. Aqui eu consigo ver os cabos laranja, que parece que não me dão a sensação de tão segurança quanto esse daqui. Esse aqui, se eu fosse mecânico, eu já teria um medinho de chegar aqui perto. Ou é medo bobo? Não, eu diria que é aquele medo seguro, né? A gente gosta de falar que o medo ele é interessante porque ele nos protege. O que a gente não pode deixar o medo é nos dominar. Sim. A gente não pode ter o medo obscuro, aquele que eu tenho medo porque eu não sei o que é. Quando a gente tem conhecimento, a gente continua com medo, eu também tenho medo, mas agora eu já sei como funciona. A regra, Felipe, é simples. 20 centímetros de distância ou uma proteção mecânica. Tô bem, tô distante, não vai me morder. Vou te dar um exemplo. Eu preciso soltar esse parafuso dessa ponta. O que acontece? Ele tem uma proteção mecânica com cabo. A distância é menor, porém ele tem um componente na frente. Então também tem uma determinada segurança. Infelizmente, é um pouco diferente do que a gente viu lá no Corolla, que é bem escondidinho, muito no fundo. Esse já está bem mais à frente do nosso amigo mecânico. Parece que aquele ali protege mais o mecânico. Será que o japonês tem mais esse cuidado de olhar para o mecânico? Geralmente acontece isso, Felipe, geralmente acontece isso sim. A gente acaba tendo... Quando a gente está no desenvolvimento de projeto de um veículo, a gente tem algumas etapas e algumas escolas automotivas costumam trabalhar de maneiras diferentes e algumas acabam focando mais em reparabilidade e segurança no reparo. Essa daqui é uma escola nova, né? A gente está conhecendo... Essa é uma escola nova. Lembrando que é nova pra gente aqui no país. Nova pra gente, é muito novo. Você falou para soltar esse parafuso. Esse parafuso é do sistema de ar dele, né? O filtro de ar e tal. Aí é parafuso, lá não. Lá... Alguém vai perder esse parafuso um dia. Com certeza. No tiro, alguém vai empenar ele.
Do seu lado, o que você consegue ver? Porque eu não... Do meu lado eu estou vendo aqui uma caixa de fusível, aqui é o módulo, tá tranquilo de ser feita a manutenção, estou colocando a mão, tô longe. Tranquilo, não, nesse daí tá permitido, a gente tem que Tá. tomar cuidado com o cabo laranja. Só. Certo. Desse meu lado aqui fica super tranquilo, a gente tem sensor de fase, por exemplo, de fácil acesso, a gente tem vareta de óleo, a gente tem válvula de expansão do ar-condicionado, a gente tem, como eu tinha comentado, né, para fazer a recarga do gás, também é super tranquilo. O que mais a gente tem de fácil acesso aqui? O amortecedor. O amortecedor que a gente falou, extremamente simples. Extremamente simples. Aqui tem uma peça que tem um vasinho de expansão, vasinho porque é bem pequenininho. O que seria isso? Você consegue ver daí? Se não, pode vir para cá olhar desse canto. Eu acredito que seja do ABS, né? Se a gente olhar, tem até as mangueirinhas. Tem as Não mangueirinhas sei se eles têm conexão entre si, né? Mas provavelmente ele faz parte do sistema de freio também. Mas é o único que é meio complicado de mexer nele. Isso, realmente. Olhando de cima, até o eletroventilador desse daqui parece um carro convencional. Muito mais simples. Esse está muito mais fácil acesso do que o do Corolla, por exemplo. Do Corolla tem uma proteção zona. Ele tem a proteção em cima e ele acaba sendo bem colado com o motor, né? Então também fica de difícil acesso para a mão. Aquele ali, Felipe, ele vai dar dor de cabeça. Esse daqui vai dar muito dor de cabeça. Vai dar muita dor de cabeça. O mecânico mexer. A gente precisa ver se só removendo essa parte de cima a gente consegue acessar. Senão, infelizmente, a gente vai ter que desmontar mais coisas ainda aí. Para mexer nesses carros, antes da gente já ir para o undercar, que a gente vai levantar cada um, a gente sempre bate na tecla da capacitação. A gente está falando de simplicidade, de robustez, né, de tudo isso, mas mesmo assim eu creio que o mecânico que for mexer, ele tem que ser capacitado para mexer nisso aqui, né? Com certeza. Não pode ser, desculpa, qualquer mecânico, qualquer pessoa, eu sei trocar o fluido de freio dele. Não, o cara tem que ter um cursinho para mexer nisso, né? Sim, com certeza, porque... Cursinho que eu digo com todo respeito, com carinho. Tem que ter um carinho. Com carinho. O que acontece? A gente tem novas tecnologias e muitas dessas vezes essas tecnologias elas acabam não vindo para o público geral e como a gente procurou bastante informação do carro, às vezes a gente não acha. A gente não acha, é extremamente difícil. É extremamente difícil. Então, querendo ou não, hoje o amigo mecânico ele precisa estar em constante evolução para acompanhar essas novas tecnologias. Para você ter uma ideia, Felipe, só de veículos híbridos a gente tem 5 arquiteturas diferentes, só dos veículos eletrificados. Né? E desse daqui que chegou e já vai mudar, porque tem a 5ª geração, e é uma marca que chega importando, então aí já traz um novo, então tem que estar se capacitando. Tem que estar sempre se capacitando, sempre buscando informação, buscando confiança na informação também é muito importante, tá? E infelizmente hoje não tem jeito, cara, hoje a gente precisa estar em constante evolução. Até para mexer no Toyota aqui, que é um carro consolidado no Brasil, né? O Toyota está há 1000 anos no Brasil. Com certeza a gente precisa ter. E eu olho assim, eu não sou mecânico, já falei várias vezes, eu olho e eu falo, cara, tem que saber muito para mexer nesses aqui, não é o Opalão, não é um carro mais simples que tá no nosso dia a dia. Exato. Você olha, você vê, nossa, peraí, tá um pouco diferente, tem a questão do elétrico. Então, eu acho que esse é o futuro, né? Não tem muito o que a gente fazer, né? A gente vai ter que ir para esse caminho. Eu diria para você, Felipe, que não é o futuro, cara, porque o futuro é o para frente. Esse é o hoje. É o hoje, né? Ele tá aqui. Ele pode ser o futuro que a gente brinca pro amigo mecânico, porque vai levar um tempo até chegar lá. Mas já não dá mais pra gente ficar falando assim, eu preciso lá pro futuro a gente vai ter um carro. Não, o carro tá aqui hoje. A gente vai receber esse carro hoje, ele tá aqui. A gente precisa começar. Só fala vem de encontro com o Martinho e o Marcelino, que falam, eles batem muito na tecla, principalmente o Marcelino, da capacitação. Não, o cara tem que ser capacitado para mexer. Tem que ser capacitado, precisa do treinamento técnico, precisa ter a expertise. Vou te dar um exemplo, Felipe. O sistema eletrônico do elétrico, né, da alta tensão veicular, ele é muito compactado. Por que ele é muito compactado? Porque todo o circuito ele é integrado eletricamente. Sim. Então eu consigo ter uma eletrônica que monitora o circuito inteiro. Qual que é o problema? O diagnóstico. Porque se ele aplica uma falha, ele aplica, falha tal,
Tá, mas aonde está Onde essa tá essa falha? falha? Porque é o sistema integrado. Então, o amigo mecânico precisa ter um conhecimento do funcionamento e entender a integração do sistema para ele poder dar o diagnóstico. Opa, peraí, é essa componente aqui que está com defeito. Falando de componente, e você vê essas diferenças, essas Uhum. coisas novas que a gente está recebendo. A gente abre um carro, a primeira coisa que não é mecânico ali, coisa que a gente pode, né, eu sou o dono do carro, você que é o dono do carro e caiu de paraquedas para ver esse raio-x, eu não consigo achar a bateria desse carro, 12 volts. Pelo menos eu não estou olhando aqui, eu já mirei, já vi, deve estar atrás, deve A estar bateria debaixo de desse um carro banco, provavelmente está no no porta-malas porta-malas, embaixo embaixo. do... O GWM é assim. GWM é assim, ele GWM. tem uma tampa, ela fica embaixo. Eu já dei uma espiadinha Já deu. antes, o Felipe, Ah, boa. ela tá ali, a gente... Tá vendo? Aqui consegue só dar uma tem. olhada. Aqui os caras são muito bons. A gente só tem cara muito bom. Você tocou um ponto bacana, Felipe, sem querer te cortar, Não, mas pode cortar, fica tranquilo. existe a trilha do conhecimento do Sim. eletrificado, né? A gente fala que tem os níveis O nível dos técnicos. 1, 2 e nível 3. 1, 2 e 3. Já, isso aí eu tô gato escaldado. Isso é para técnico. Sabia que tem um curso para motorista? Tem pra motorista? Tem Eu não para sabia. motorista, é o que a gente chama de nível 0. O Nossa, que é o do motorista? que é? Você Pô, caiu de paraquedas aí, tem 2 carros híbridos em casa. Presta atenção. Presta bastante atenção. Como que é o nível 0? Essa eu não sei. O nível 0 ele é uma palestra técnica. Por quê? Você levantou o ponto perfeito. Cara, eu sou dono do carro, eu não entendo. Eu tô andando com o carro, meu carro parou. Eu tô subindo a serra, meu carro parou. Qual que é a primeira coisa que a gente faz? Abre o capô. Abre o cabo, cadê o... Você tá acostumado com o cabo laranja porque Ah. você vive isso. Agora, Sim. e o dono que nunca viu? Vem com a mãozinha Vem ali. com a mãozinha ali. Então ele existe até, é uma palestra técnica, tá? Muitas vezes ela é feita durante a entrega técnica do carro, quando o cliente compra o carro 0. O pessoal na concessionária dá um treinamento para ele, assim, mais geral, né? Ó, cuidado com o cabo laranja. Obrigatoriamente, a gente não consegue ver nesse carro, mas no Corolla deu pra gente ver. Sim. Ele tem a etiqueta da alta tensão, então ele tem algumas diferenças para alertar o condutor. Esse daqui tem etiquetas, mas todas em chinês, eu não sei falar chinês. Cara, é isso nos cabos, exatamente. Mas provavelmente essa etiqueta que eu tô te falando, ela é uma etiqueta padrão, né? E ela é só símbolos, tá? Provavelmente está bem embaixo dessa capa que a gente tá vendo aqui preta, né? Certo. Provavelmente está embaixo porque ela precisa ser colada no componente. Mas é para alertar o dono do veículo que ele corre um risco porque é diferente. A gente estava acostumado com uma outra época, né? É outro mundo, né? É um outro mundo. É muito Eu diferente. tenho um Ford Ka. Desculpem, gente. E eu olho o meu Ka e eu falo, cara, é muito... Daqui a pouco vem vários mecânicos aqui, daqui a pouco eu tô me aventurando. Aí eu olho esses daqui, assim, me dá realmente um receio que eu acho que dá em vários mecânicos que não devem ter, gente. Vamos capacitar que Sim, não tem risco nenhum. Turma, de verdade, não é nenhum bicho de 7 cabeças. A gente só precisa ter o conhecimento. Então vamos levantar, já que a gente já bateu esse longo papo aqui dos dois, uma escola japonesa e escola chinesa. Qual que você gostou? De coração. De coração? De coração. Eu gosto da escola chinesa. Você gostou mesmo do Eu chinês? gosto da escola chinesa. Por quê? Pela ideia que eles trazem do veículo eletrificado. A escola chinesa está trabalhando com uma ideia genérica que a gente fala que é o veículo elétrico com motor. Então ele prioriza o veículo elétrico, Esse ele aqui é muito econômico. prioriza a economia de combustível e o conforto para o usuário. Não faz barulho, carro relaxado, tranquilo. Então eu sou muito mais focado nesse modelo do veículo, a escola chinesa. E se vocês quiserem também saber mais como eles andam, a gente fez um raio-x comparativo de rodagem lá na revista Carro. A gente andou com os dois carros. Eu vou dar aqui um parecer rapidinho. A gente pegou esse carro com 800 km para andar de autonomia no combustão mais a bateria. Ele ainda está com 800 km e a gente andou muito com ele. Ele ainda está com 800 km, esse daqui está com meio tanque. A gente andou mais ou menos ali o mesmo percurso. Esse aqui é muito mais econômico. É absurdo. Bom, vamos levantá-los? Bom, amigo mecânico, a gente já levantou. O Toyotão tá aqui. O Álvaro está ali com o óculos dele todo high-tech, bonitão. Proteção em primeiro lugar, com Proteção certeza. em primeiro lugar. Com O Lucas vai chegar perto e a gente vai começar falando da suspensão. Tá bom. E como que é a suspensão desse daqui, fácil de mexer, não fácil? Normalmente essa parte aqui nos eletrificados são É simples, idêntica, né? ao carro convencional, vamos dizer assim. Não costuma ter muita diferença. Acontece da gente ter mais robustez por causa do peso do veículo. Uma coisa que a gente com certeza conseguiria ver
no Song por ter uma bateria maior. Se ele tivesse uma versão, por exemplo, sem bateria, aconteceria dele ter uma suspensão, vamos dizer, menos robusta, porque ele tem menos peso. É difícil fazer um comparativo de híbrido, né? Tanto híbrido que a gente tem, é difícil chegar nesse... Esses são realmente, de fato, iguais, né? Isso, é bem difícil, é bem difícil. Mas na suspensão a gente consegue fazer essa comparação? Consegue. Tem aqui Lucas, nosso câmera, vai chegar na suspensão. O que você tá vendo na suspensão? Fácil de arrumar, simples, difícil, complicada? Eu consigo ver que é bom bem e velho tranquilo. Toyota de sempre. É bem tranquilo, bem robusto. A gente tem os braços oscilantes aqui, pivô de fácil acesso na bieleta também, tá? O amortecedor ali tá um pouquinho escondido, mas também não é nenhum absurdo, não. Super tranquilo, a parte de cima é muito mais difícil do que a de baixo. Os freios também são simples, né? Parece. Freios também bem simples, fácil acesso aos parafusos. Simples de arrumar, tá, gente? Vocês entenderam, não vão criticar a gente nos comentários. Vamos usar o termo técnico, então, reparabilidade. Reparabilidade, excelente reparabilidade. Com certeza. Boa. Não é muito complexo, né, mexer nisso. Não é muito complexo. A gente tem aqui umas capas protetoras bem gigantes, não são... faz o antigo protetor de carta. Hoje ele recebe um nome diferente, chama defletor aerodinâmico, é para facilitar a passagem do ar. Por isso que a gente vê que ele tem umas ranhuras, ó. Não é defeito não, ele tem esse desenho mesmo. Lembrando, a gente não pode retirar essas capas ainda, um dia a gente chega lá. Então provavelmente aqui vão ter os filtros de óleo e com tudo mais. certeza nessa região aqui, aí, né, por causa já do recorte mais fácil, tem até um lugarzinho para você segurar, né? Provavelmente vai estar aqui o bujão e o acesso ao filtro. Então suspensão, amortecedor, bieleta, simples, fácil, sem segredo? Sem segredo, e lembrei de um detalhe interessante. Boa. Isso aqui é muito legal porque tem veículo que esse defletor ele é inteiriço, então para trocar o óleo eu tenho que tirar ele por completo. Essa janela ajuda bastante mesmo, é super bacana. Quem tava no Instagram antes de entrar nesse vídeo, a gente soltou um vídeo lá, pequenininho, vídeo de Instagram, falando da proteção do cabo laranja, que é laranja. Isso. Você e o Lucas vão indo acompanhando lá, o Lucas tá indo. Faltou proteção ali, Álvaro? Ou esse tubo laranja, que não é o fio? Não é o fio, protege. É extremamente importante lembrar disso. Não é o fio, é um tubo, porém o fio tá aí dentro, então ele segue a cor laranja e a gente não pode encostar nele do mesmo jeito, por causa dos perigos, tá? Uma lombada, valeta... Eu fiquei bastante preocupado quando eu vi, quando levantou, né? A gente começou a erguer, eu comecei a olhar, eu falei, putz, isso é um pouco complicado, porque a gente sabe que no Brasil a gente tem uma certa irregularidade na via, dependendo do que acontecer, a gente pode acabar tendo um pouco de problema aqui, né? Seria bacana... Eu acho que tinha que ter uma proteção, se tivesse essa proteção, era isso que eu ia falar, seria bacana se tivesse uma proteção aqui. Basicamente o que acontece aqui, né, onde ele fica no meio com as duas proteções. Aí sim a gente teria uma proteção maior. A parte da combustão dele, que são, vamos ver se eu acerto, hein? Os silenciosos. Mais ou menos. Esse aqui já é um silencioso intermediário. Tá. Ali sai o catalisador, que a gente consegue catalisador ver. Tá mais lá em cima. Bem mais lá em cima, você consegue. Aqui tem mais um silencioso. Se o Lucas vier daqui, ó, eu acho que ele consegue ver o catalisador bem lá. Então essa parte, a combustão, ele tá bem mais protegido, né? Bem mais protegido, tá? A gente precisaria entender qual é a resistência que esse tubo tem, né? Às vezes é um tubo de adamante, vai saber, né? Mega power. Ultra mega potente, mas assim, de primeira, bater o olho, levanta uma certa desconfiança aí. Parece frágil, né? O que a gente viu a robustez lá no cofre do motor, aqui parece que deixa um pouco a desejar. Deixou um pouquinho a desejar com essa consideração do cabo laranja aí, eu fiquei um pouco preocupado. A gente tem um problema, provavelmente não aconteceria nesse carro, né? Mas às vezes assim você for desviar de alguma peça, algum relevo, né? Geralmente faixa de ônibus costuma ter um relevão, tem um relevo, né? Por causa do calor. O cara acertar aqui vai ser um problema um pouco mais grave. Vai ter que trocar tudo. Alto. Assim, se for só uma troca de componente, é tranquilo. Vai ter que levar numa especializada, porém ele vai ter problema aqui, porque como que ele vai passar o cabo para fora, né? Lá na ponta o cabo tem o conector. Não é um conduíte, né? Eu não consigo tirar ele por dentro do cabo. Então provavelmente ele vai ter que trocar o conjunto inteiro. Outra coisa que a gente estava vendo nesse carro antes, logo depois que a gente levantou, é que a suspensão traseira também deixa um pouquinho a desejar, né? Deixa um pouco a desejar, Ela não é multilink, né? O sedã é multilink. O sedã é multilink. A gente fez o raio-x do sedã multilink. Sedã híbrido, inclusive, a gente fez já o raio-x no começo do ano. E esse daqui não.
por que será que aqui não usou o Multilink? Para deixar mais barato? Cara, ou... provavelmente, ou para reaproveitar a estrutura dos modelos A combustão? a combustão, isso, para reaproveitar a estrutura. É uma pena a gente ver um carro com valor agregado alto, né? Que infelizmente peca um pouquinho nesse quesito de conforto aí. A gente, mas é fácil de mexer também, né? Tô vendo ali o Super amortecedor, simples, super mola, simples. o Excelente reparabilidade. freio de estacionamento tem auto-hold nesse. Freio de estacionamento eletrônico com auto-hold. Também fácil. Essa, perdão, diga. Continua. Não, eu ia falar fácil acesso aos filtros, ó. É exato, Super isso que eu fácil. ia te perguntar. A gente tá pensando junto. É. Esses dois filtros seriam do quê? Um é de Um é de combustível, que é esse que o combustível. Lucas tá mirando agora. Isso. E esse desse lado aqui, o Esse Lucas aqui. vai vir um pouquinho aqui, ele tá chegando, gente. Esse seria do quê, Esse a Álvaro? gente precisaria dar uma conferida mais a fundo, tá? Porque provavelmente ele pode ser de combustível também, porque ele também está entrando aqui. Ele também entra com Um entra combustível. de um lado, o outro entra do outro. Lembrando, ele tá com gente, bastante cara de combustível. esse Corolla, ele, embora o Corolla Cross já tenha um tempo no Brasil, esse daqui é a nova versão, né? Vocês podem ver pelo desenho dele e tudo mais. Então Bacana algumas coisas que também essa mudam. peça mudou, né? Mudou, exato. Eu Essa tava peça falando, eu ia mudou. puxar esse. Ah, Eu ia desculpa. puxar esse assunto, aí você já chegou. Essa peça mudou, Essa peça legal. mudou, continua pintada. Continua muito protuberante, vamos usar os termos, né? Exato, Muito protuberante. bem à mostra. Mas ficou bem melhor pintado de preto, dá um acabamento mais legal. Vamos entrar nessa polemiquinha? Poderia ser menor? Ou o projeto do carro? A gente tem que olhar para o projeto do carro. O projeto acústico do escapamento precisa ver se ele realmente precisava dessa condição. O que a gente poderia fazer é um virado. Aqui a gente tem o problema por causa do step, né? Uhum. Esse rebaixo que ele tem aqui. Mas a gente, ao invés de fazer ele mais alto, a gente fazer ele mais largo. Alguma coisa nesse sentido. Ah, tá. E aí você conseguiria Achatar tá ele. e Isso. isso Porque aqui, na verdade, é o caminho, né, que ele percorre para ir abafando o som. Então, na verdade, você só mudaria um pouco o percurso, né, para conseguir reduzir o nível de ruídos. Provavelmente é daí que nascem os dois silenciosos do meio, para dar uma diminuída no tamanho desse, tá? E também bem protegidos lá. Bem protegidos. Álvaro, a gente já olhou bem aqui os aspectos de reparabilidade, gostei muito da palavra. Aqui tem alguma coisa mais que você gostaria de pontuar? O que você gostou, além do cabo laranja, que não é um cabo, aquele tubo laranja? Aquele tubo, né? O que você vê aqui que pode ser diferente, que você nunca viu, ou que você acha que poderia ser melhor, além do que a gente já falou? Olha, eu acho que ser melhor, eu não encontrei nada assim que realmente, puta, isso aqui ficaria melhor além do cabo laranja, né? Agora, o que me chamou muita atenção, que eu achei muito legal, é a posição dos filtros, sim, Felipe, porque é uma manutenção periódica, né? Uma manutenção que você vai acabar fazendo a cada determinados quilômetros aí, conforme o manual. Então, facilitar o acesso, barateia a manutenção. É aquilo que você tinha falado da escola japonesa, né? Isso, vamos pensar no amigo reparador aí. Tá certo, bacana. e aí você tira daqui o facinho. Tira daqui e daqui, né? Super facinho, super tranquilo. Bom, vamos descer esse agora, subir o Song Pro. Lá, claro, a diferença é, aquele lá a gente vai ter uma bateria zona embaixo, gigante. Uma bateria gigante lá. E vai ser diferente. Híbridos é sempre complicado de comparar, porque 1 milhão de híbridos, então por isso, busquem conhecimento, como já diriam extraterrestre por aí. É isso, gente, a gente vai descer esse e levantar o outro. Fiquem ligados, vão curtindo, compartilhando, e é isso. Beleza. A gente já analisou o Corolla Cross, agora tá levantado aqui o BYD Song Pro. E ele tem a longa bateria, proteção também aqui. E o que a gente consegue já ver de diferença, Álvaro? Primeira grande coisa aqui, o defletor aerodinâmico é muito maior e muito mais coberto, vamos dizer assim. Já dificulta um pouco pro amigo mecânico aí. Vai ter que tirar ele todo para fazer manutenção. Do Corolla não, era só um pedacinho. Ele era inteiriço, mas ele tinha um pedacinho específico aqui para retirar. Pelo lado bom, a gente tem uma abertura lateral aqui dele, dos dois lados a gente tem. Vocês vão conseguir acompanhar. Que eu consigo abrir só essa lateral, né? Então, às vezes, alguma coisa da parte baixa do motor, eu consigo visualizar lateralmente, vamos se dizer. A suspensão dele, freios... Suspensão bacana, bem robusto, mas já era esperado, uma vez que a bateria adiciona uma
quantidade considerável Essa aqui de tem uma bateria peso, bem né? maior do que o Corolla. Isso, na região mais baixa, então a gente consegue ver que ele tem um pouco mais de robustez ali nos braços oscilantes, né? As famosas bandejas aí. Bandeja, bieleta, Isso. tem Um alguma detalhe... cinética ali também, tudo fácil de se mexer, é isso? Não Isso. tem muita complexidade ou não? Qual detalhe que você vai dizer pra gente? O detalhe que eu achei assim um pouco complicado, vamos se dizer, se a gente olhar ali, dá para ver o sensor do ABS e a roda fônica. Problema com sujeiras. Não sei, se a gente olhar, dá para ver até a pontinha do sensor. Se a gente tiver alguma sujeira encaixada aí, Isso vai dar interferência, Álvaro? pode dar interferência na leitura. Pode dar interferência na leitura. O bom é que do mesmo jeito que é fácil de sujar, deve ser fácil de limpar, né? Facilita. O problema é o carro sempre, né? parar por causa desse tipo de sujeira, né? A gente tem discos de freios bem dimensionados também. Bem bacana. Não parece ser complexo de ser feita a manutenção, né? Não. Discos ventilados, tranquilo. Amortecedor também, eu tô olhando aqui por cima é fácil, porque não tem a churrasqueira, certo? Isso. Por baixo a gente só tem que tomar um pouco mais de cuidado com os sensores, tá? Tem alguns sensores passando aqui na lateral. É sempre bom lembrar, às vezes o que é uma troca simples acaba ficando complexo por causa desses detalhes. O Lucas tá mirando aí provavelmente um cabo laranja, que aqui aparentemente está melhor protegido do que o Corolla. Tá melhor Quem protegido. No YouTube lá, no Instagram, perdão, você falou dessa proteção aqui, que ela tá um pouco mais baixa que a bateria, exatamente para ter um primeiro passo de proteção. Isso, se a gente olhar aqui, a gente consegue ver que essa proteção aqui do quadro, né, do subframe, ele é mais baixo do que a ponta da bateria. Então, pro usuário, quando ele sentir um barulho, ele vai estar batendo aqui primeiro. O ideal é que na primeira ele pare, né? Não vai continuar porque provavelmente ele vai alcançar a bateria. A bateria está bem protegida? Vamos fazer essa comparação, porque o Corolla que tem aquele tubo laranja que estava sem proteção. Isso. Um amigo mecânico está olhando e também as pessoas que compraram o carro querem saber como que é e chegaram no canal. Está bem protegida ou não? É o padrão desses veículos que tem a bateria por baixo, tá? A gente não vai ver uma travessa, alguma coisa do tipo. A gente tem veículos que eles fazem essa proteção de uma maneira individualizada. Ou seja, ele tem um barramento aqui na frente e é nitidamente para isso. Vai bater no barramento antes de bater. Aqui eles disfarçaram um pouquinho como rebaixando o suporte, né? Mas é basicamente isso. O que vale lembrar, Felipe, é que não é bateria direto, né? Tem a carcaça da bateria. Se a gente abaixasse, a gente conseguiria ver que ela tem uma área embaixo que ela é de proteção mesmo. Então isso é a proteção da proteção, se a gente pode dizer assim. Isso, essa parte aqui, na verdade, ela é mais para uma proteção acústica, alguma coisa do tipo. Se a gente olhar por aqui, a gente até consegue ver que ele tem uma camada de ferro por dentro, ó. O Lucas está chegando perto, você está acompanhando. É como se a gente tivesse um ferro, uma espuma e o resto da bateria. Já levando o Corolla, que protegeu bem todo o sistema de escapamento, esse daqui parece não estar tão bem protegido. Né? Esse aqui inverte a brincadeira. Inverte, ele passa do outro lado ali. O Lucas está no comecinho deles, aqui o catalisador está mais fácil, está mais na mão, né? Está mais perto de mexer, é isso, né, Álvaro? Ele está mais escondido, né? Na verdade, esse daqui seria o... Esse aqui, na verdade, é só uma malha mesmo. A malha dele, ele tá mais lá dentro. Isso, ele tá mais lá no fundo, ele tá mais escondido. Para mim um pouco mais difícil, né, da passagem da mão, mas tá mais escondido do que o que tá no Corolla. Agora o duto do escapamento, os silenciadores aqui do meio, né, os intermediários, eles estão realmente menos protegidos, são menores, estão menos protegidos e ao meu ver eles estão numa posição um pouquinho complicada, Felipe. Se a gente dá uma olhada por aqui, ó, ele passa bem próximo da linha da roda, tá vendo? Sim. O que o nosso colega gosta de fazer na pressa? Passar na lateral da lombada. Da valeta. Ele vai bater o meio na ponta da lombada. Porque um lado vai erguer, porque passou pela lombada, e o outro não. Isso pode dar problema com aquele silenciador ali para baixo. Deu problema, chegou na oficina. O mecânico vai precisar, porque ele tá perto da bateria. Vai precisar Não precisa desenergizar o sistema, não precisa. Ele só precisa continuar com o reparo padrão para o sistema de escapamento, não tem problema. Legal que continua simples igual a gente viu lá no cofre do motor, né? Sim, continua simples também.
Aqui atrás a gente tem um Multilink. Aqui atrás o diferente do Corolla. Tão agradecido Multilink aí, né? Que dá um conforto maior para os passageiros, tá? Quando a gente olha assim, a gente acaba se assustando um pouquinho mais, porque tem mais componentes, mas na verdade são os braços aí do Multilink. Freios também bem tranquilos, elétricos também, né? Tem o Auto Hold também, super bacana. E a solução que eles deram era aquilo que eu tava te falando, foi né? O que você me falou no Corolla, a gente poderia trabalhar com ele mais largo, né? Ele ocupa um espaço maior, porém ele é mais fino, vamos dizer assim, né? Então ele fica mais escondido. A gente mal consegue ver. O legal que a solução que a BYD deu é que a saída também é escondida. Então isso dá um aspecto para quem olha de trás que o carro não tem escapamento. Até parece que é um carro 100% elétrico. Exatamente, né? É uma ideia super bacana. É um dos conceitos para a gente entender do elétrico, é que ele não tem escapamento. Quando a gente esconde dessa maneira, dá essa impressão de que ele não tem. E o bacana é que também não vem no para-choque. Geralmente a gente tem aqueles implantes, né, que parecem escapamento. Esse não tem. Esse também não tem. Então ele realmente tenta esconder. E a gente fez o teste na carro, no YouTube da carro. Se não entrou, vai entrar. Então vocês fiquem ligados nas redes sociais da revista Carro e vocês vão ver lá o comparativo que o Marcos fez. E dá realmente, você anda muito mais no elétrico, no elétrico, do que no motor a combustão. Tem mais alguma coisa que você gostaria de pontuar aqui, Álvaro, que você viu e achou diferenciado, além desse sistema Multilink? Fácil de arrumar também? Não tem muita complexidade? Não tem muita complexidade, Tem alguma coisa que você gostaria de pontuar a mais? Cara, eu achei muito interessante a maneira como eles cuidaram do cabo laranja, principalmente o cabo do carregador interno, né? Esse cabo laranja que tá aqui. Bem escondidinho, né? Exato, muito bem protegido. Muito né? bem protegido. Ele passa até por cima do tanque, né? Super bacana. Ele é o cabo do carregador interno, Felipe. Quando a gente pluga para carregar, passa por um carregador interno para depois ir na bateria. E o mais legal é que se a gente olhar, ele também não fica para fora na bateria. Ele entra protegido. Para dentro, ó. E a bateria tem as especificações aqui, o Lucas vai chegar. Inclusive, esse carro a gente foi lançado recentemente. Essa semana. E o Lucas está chegando perto, vocês estão vendo os dados, estão em chinês, mas a bateria foi fabricada este ano. Fica tranquilo que eu te dou uma força, então Felipe. Tá ó, eu não falo chinês. No começo ali, não falo também. No começo ali a gente tem a energia dessa bateria, o quanto de energia ela tem. É os quilowatt-horas, né? Essa bateria tem 18.316 watt-horas, ou 18.3 kWh. E o bacana é que ela é de LFP, que é o lítio ferro fosfato. É a famosa bateria Blade da BYD, Conhecidíssima. né? Conhecidíssima bateria Blade. Super bacana. Equipa todos os carros elétricos deles, Equipa todos os carros elétricos deles. Super legal. Bacana da gente ter visto ali também o valor de tensão dessa bateria, pra gente ver que é um valor realmente alto. Tá? Esse híbrido é uma proposta eletrificada totalmente diferente do Corolla Cross. Né? A do Corolla também é alta, tá? A tensão do Corolla gira em torno dos 200 volts, né? Esse daqui tá mais na casa dos 300, mas é interessante da gente entender essa arquitetura. Totalmente, tá? É outra proposta. Outra proposta pelo tamanho de bateria. Você achou esse carro? Eu te perguntei na parte do cofre do motor, qual que você tinha gostado mais? Você falou o BYD. Você falou, eu prefiro o BYD por causa disso. Vocês não lembrem, só voltar o vídeo, já curte, compartilha e segue a gente. Qual que você prefere aqui? O BYD ou o Corolla Cross? Continuo preferindo o BYD aqui. Continuo preferindo o BYD, não só por ser mais tecnológico, né, tal, a maneira como ela resolveu alguns problemas, como a gente consegue ver realmente a robustez da parte aqui de baixo. O único sistema, como eu disse, que eu achei um pouquinho preocupante foi aquele do ABS, que pode acabar sujando, dar algum problema. E esse do escapamento, como eu disse para vocês, é aquilo, né? O cara passa na lateral da lombada, pega alguma coisa, mas é uma coisa um pouco menos preocupante, vamos dizer, porque é um tubo de escapamento. Lá era um cabo de alta tensão. O tubo de escapamento é bem mais fácil trocar um tubo de alta tensão. Um tubo de alta tensão, com certeza. Então eu prefiro essa arquitetura aqui, eu achei mais robusta, mais interessante. Lá a gente consegue ver os filtros de combustíveis. Isso. Bem à mostra. Aqui a gente não consegue tanto, né? Ele tem umas peças diferentes. Ele tem umas peças diferentes. Esse carro
lançou há 3 dias. A gente estava tentando entender, né, entender. onde ele conecta, onde ele faz algumas coisas. A gente tem algumas peças aqui, Felipe, provavelmente essa daqui possa ser alguma coisa nesse Tá com uma sentido. cara Ó. de ser um filtro de combustível aí, né? É redondinho igual, é bem parecido. Se for, também tá fácil. Também tá Toyota, fácil né? também tá fácil de resolver. Provavelmente, se não for aí, ele vai estar dentro dessa caixa, né? A gente vê que tem algumas conexões do sistema que entram para dentro dessa caixa. Pode acontecer de Saraí também, tá? Ser essa caixa por inteiro, não sabemos. Infelizmente não temos. É um produto muito novo. Né? Então é um produto muito novo no mercado. Vai ficar devendo essa. Álvaro, a gente vai descer o Song, vai colocar os 2 carros do ladinho e a gente vai para as considerações finais. Com certeza. Qual que a gente gostou, qual que a gente não gostou. E é isso, gente. Vão já curtindo, compartilhando, comentando o que vocês acharam do vídeo. E vamos descer o carro agora. Bom, a gente chegou no final do vídeo, a gente já analisou o cofre do motor dos 2 veículos, analisou o undercar. Álvaro, veredito, cara, vai ser muito boa. Essa é maravilhosa. Qual que você escolhe? Você já disse o BYD nos 2 casos, mas assim, no contexto geral, vamos colocar no contexto geral, um pouco fora da mecânica, desenho, equipamentos, acabamento, o que você escolhe? Eu escolho o BYD, cara. Você vai no BYD? Eu vou no BYD. O BYD é um carro, no meu ver, né, mais confortável, mais completo, mais econômico, mais rápido. Então, para mim, ele atenderia excepcionalmente. Você sabe que os toyoteiros nos comentários aqui vão estar falando coisas bem legais pra você. Não tem problema. Não tem problema. É tranquilo. Você acha que eles conseguem vencer essa tradição da Toyota nas vendas? Porque é uma marca realmente que ela cumpre o que promete. A Toyota fala assim, meu carro não vai quebrar. E ele não quebra. Não dá problema. E quebrar, obviamente, sim, quebra. Todo carro quebra, sempre quebra. Mas assim, é muito mais difícil. Você acha que a BYD consegue fazer essa promessa aqui também ou não? Porque ela está prometendo um carro tecnológico, não vai dar problema, simples. Será que ela consegue chegar nesse patamar ou vai demorar? Eu acho que muitas pessoas que visam o Corolla Cross, se eles forem conhecer o BYD, pode ser que eles troquem de lado. Mas alguns outros que são um pouco mais não conservadores, né? Porque, querendo ou não, a gente está falando de uma grande quantidade de dinheiro, né? Os dois beiram aí um pouco tá mais, 213, quando a gente gravou, e esse é 189. Tem o de 189 e tem o de 199. No caso, esse daqui, gente, é o de 199. Eu acho que eu devo ter falado no começo do vídeo 188 e tal. Perdão a confusão, um carro extremamente novo. Isso. Mas um tá 200 mil, o outro tá 213. E pouquinho. Então, assim, a gente fica preocupado, cara, onde eu estou colocando o meu dinheiro? Então, o pessoal tem um pouco dessa precaução, né? Agora, eu acho que quem se abrir às novidades e quem quiser conhecer, o amanhã tá aí, né? E a gente precisa aproveitar essas coisas novas. Eu acho que o BYD vai roubar, sim, alguns clientes do Corolla. Eu vou dar meu ponto, não deveria dar muito meu ponto, mas assim, eu acho que o Corolla, vendo tudo que a gente analisou, eu acho que no desenho ele tem mais personalidade. Ele é um carro que eu olho, eu vejo a Toyota. Concordo. No BYD eu olho, eu vejo outras marcas. Assim, algumas coisas que eu olho. O interior do Corolla eu acho mais bem destacado. Eu tô falando nível de conforto. Você tem mais personalidade. Eu acho que no caso da BYD, meio como os outros carros chineses também, sempre aquela ampla tela que salta os olhos, né? E muito boa de se mexer. Não pode negar, porque aquilo realmente é um tablet mesmo, né? É um tablet, e eu acho que até uma provocação que essas telas novas fazem ao mercado, e é bom, né? Concorrência sempre é bom, é que quando você engata a câmera de ré, uma câmera de ré parece uma televisão 4K, assim, o negócio você consegue ver todos os detalhes. Então, eu não sei qual que eu escolheria. Eu também acho que eu abriria um pouco pro novo. Embora no desenho eu consiga ter a personalidade que eu acho que quando uma pessoa compra um carro, ela quer um carro que tem uma personalidade. Eu acho que o Corolla tem um pouco isso, o Corolla Cross. Eu concordo com você, acho que ele tem desenho. Sim, é uma cara de Corolla Cross, né? Esse aqui a gente ainda olha e fala assim, putz, será que esse é o Song Plus? Será que é o Pro? Será que vai ser um próximo? É novo? É antigo, né? Então realmente gera um pouco dessa confusão, mas eu acho que é um pouco da nossa falta de costume com o carro. Pode ser, a marca é bem nova. A marca é bem nova, né? Então eu acho que é um pouco disso também. Mecanicamente,
qual que você prefere? Eu Eu preferiria já perguntei, mas vamos o de novo. BYD. O O BYD. BYD você prefere? No ponto de vista de que ele apresenta uma novidade e que ele conseguirá manter um bom desempenho, vamos dizer assim, por um bom período de tempo. Não é que o Corolla seja ruim, Não. muito pelo contrário, ele é muito bom, mas eu acho que eu faria o balanço e eu acabaria indo pelo BYD mesmo. Esse daqui ele é bem mais econômico, porque você roda muito mais tempo no motor elétrico. Do outro lado a gente tem um carro com ADAS, ponto cego, esse aqui não tem um ponto cego. Então eu fico meio assim, também não tem um ADAS para um carro de 200 mil, né? 189 um e 190 e poucos o outro. Então eu acho que também faltou um ADAS aqui. Faltou ADAS um ali, pacote de tecnologia. Aqui ali tem e você se sente um pouco seguro. Você tá guiando, pelo menos na visão de consumidor final. Sim, com certeza dá essa diferença. A gente fala que para o público-alvo é uma coisa que realmente vai ser decisiva no momento da compra. Ela faz uma diferença. E para o mecânico, quando chegar esses carros nas oficinas de vocês já abram esse vídeo. Vai demorar. Vai demorar um pouco. Mas vai estar lá. Qual que você acha mais fácil de arrumar? O mais fácil de arrumar vai ser o Corolla. O Corolla acaba sendo mais fácil. Ele tem muitos componentes à mostra que a gente viu aqui em cima. Cabo laranja bem protegido. O cabo laranja bem protegido. Da parte de baixo a gente tem um acesso mais limpo. A janelinha para troca de óleo. Para o serviço do dia a dia. Para o serviço do dia a dia, ele indiscutivelmente é melhor do que o BYD. Bom, Álvaro, a gente vai terminando o vídeo. Termine de se apresentar, porque eu falei o Álvaro, professor do Senai. Quer falar mais alguma coisa para o nosso amigo mecânico que está vendo? Se apresente, fique à vontade. Não, como o Felipe falou, meu nome é Álvaro, sou professor do Senai, trabalho com os veículos elétricos, né? Eu queria só agradecer a oportunidade, cara. Legal. Obrigado por abrir as portas aí pra gente. E o recado é pro amigo mecânico. Estude, carro eletrificado não é o futuro, é o hoje. Pode ser que ele demore um pouquinho para chegar para você, mas ele vai chegar. Né? Eu sei que muita gente fica numa discussão meio 880 de eu odeio o elétrico, eu amo o elétrico. Eu acho que não, eu acho que tem que ser uma discussão meio racional, é isso que você está falando. Vamos estudar, né? Porque hoje chegou, a gente estuda eles e arruma e vamos para cima. É o que a gente precisa perguntar, né? O cara fala assim, eu odeio o elétrico. Eu falo, cara, você andou? No qual você andou e o porquê você odeia? Né? Porque assim, a gente gosta, quem não gosta de um V8 barulhento, chacoalhando. Mas, cara, vai parar lá no meio da Paulista e ficar assim, ó. Vai chegar uma hora no dia a dia, indo trabalhar, que você vai começar a entender que tem outras questões de conforto que acabam sendo diferentes. Eu acho assim, a gente não precisa substituir por completo. Não, eu também acho que não. Não vou vender meu V8 para ter um carro a pilha, não é isso. Mas a gente tem que se abrir às novas tecnologias e a gente tem que entender que o futuro é melhor. E ele vai ser melhor pra gente. Vai ser mais eficiente, são bem eficientes. Sim. Bom, a gente fica por aqui, eu quero agradecer ao Álvaro, também agradeço. Agradecer a nossa audiência que está aqui nesse vídeo que está um pouquinho longo, que vocês deixem os comentários, curtam, compartilha com a rapaziada. A gente lê todos os comentários, inclusive os rudes, a gente lê. Infelizmente, né? Mas a gente não liga muito não. Não tem o que fazer. Mas, enfim, muito obrigado. Passem no nosso canal, vão no nosso Instagram lá, que tem vários conteúdos diferenciados e também no site da Revista O Mecânico. E a gente fica por aqui. Até uma próxima. Tchau.